Deixa o like e se inscreve. Ben, é estranho tentar contar agora, porque por muito tempo eu achei que tinha inventado tudo. Uma alucinação provocada pelo cansaço, pelo isolamento, sei lá. Mas cada vez que o cheiro de gasolina e terra molhada volta à minha cabeça, cada vez que ouço o som de motor longe na estrada, eu sei que não foi um delírio. Foi real. E eu ainda estou pagando o preço por ter voltado naquele lugar. Eu trabalhava como entregador em uma cidadezinha do interior de Goiás. Era um serviço solitário, mas tranquilo. Pegava a estrada todo dia com a moto. Entregava comida, documentos, o que fosse. O tipo de rotina que esvazia a mente, sabe? Até que numa noite de domingo, recebi um pedido para entregar uma marmita num bairro afastado, chamado Alto do Cruzeiro. O nome parecia bonito, mas o lugar era estranho. Chovia pouco naquela noite, uma garoa fina, mas o asfalto já começava a se dissolver em barro. A neblina descia pelos morros e escondia tudo. O vento vinha cheio de cheiro de eucalipto e ferrugem, e o barulho da mata era constante. Grilos, rãs e aquele som distante de um rio que não se via. Eu já tinha passado por ali antes, mas nunca tão tarde. O endereço no aplicativo dizia Rua do Cruzeiro 131. Mas quanto mais eu subia, mais a estrada parecia se perder. As casas iam ficando espaçadas, depois sumiram. Só restava uma cerca velha, uma porteira caída e uma cruz grande de madeira ao longe, iluminada pela lua. Pensei em voltar, mas a entrega já estava paga e... Bem, eu precisava do dinheiro. Desci da moto e caminhei até a cruz. Era feita de troncos grossos e cheios de musgo. Aos pés dela, um amontoado de velas derretidas e flores mortas. O vento fazia as chamas tremeluzirem. E ali, Ben, eu ouvi alguém rezando. A voz vinha de trás da cruz. Era fraca, arrastada, como se alguém repetisse uma prece antiga em sussurros. Dei a volta, mas não tinha ninguém. Só o som, mais alto agora, dentro do mato. Pensei em gritar, mas o instinto me mandou ficar quieto. Quando olhei de novo para a cruz, vi que havia um pano amarrado nela, como um véu. E algo se mexeu debaixo do pano. Não sei explicar o que senti. Não era medo comum. Era como se o corpo todo soubesse que eu não devia estar ali. Recuei, tropecei num buraco e caí de costas na lama. O barulho fez o som parar. Silêncio total, até o vento cessou. Peguei a moto o mais rápido que pude e fui embora. Ou tentei. O motor morreu no meio da estrada. Desliguei, liguei de novo, nada. E foi aí que percebi as marcas no chão, pegadas. Descalças, pequenas, indo na direção da moto. Ben, eu juro que elas não estavam ali antes. Eu comecei a empurrar a moto. Sem olhar para trás, dava para ouvir os passos. Leves, mas ritmados, como se alguém caminhasse descalço no barro atrás de mim. E quanto mais eu acelerava o passo, mais os passos também aceleravam. Quando cheguei de volta à parte asfaltada, as luzes da cidade começaram a aparecer. Respirei aliviado, e foi quando senti o cheiro, um cheiro forte de gasolina e carne podre. Olhei para a moto. O tanque estava pingando um líquido escuro. Achei que fosse combustível, mas quando passei a mão era grosso, quente. E o cheiro não era só gasolina. Era cheiro de carniça. Eu deixei a moto ali mesmo e fui a pé para casa. Passei a noite em claro, com a cabeça latejando. Tentava me convencer de que tinha tropeçado num animal morto, que tudo era coincidência. Mas no dia seguinte, quando voltei para buscar a moto, ela não estava lá, nem a cruz. Pensei que tivessem tirado, sabe? Talvez algum caminhão, algum trator. Mas o chão onde ela ficava estava limpo, liso, como se nada tivesse existido ali. Tentei esquecer, até que 2 semanas depois, o aplicativo marcou outra entrega. O endereço? O mesmo, Rua do Cruzeiro 171. Fiquei gelado. Recusei o pedido, claro. Mas ele apareceu de novo, no dia seguinte, em outro aplicativo. E depois em outro, até que um dia, por descuido, aceitei sem perceber. A entrega era para o mesmo nome, Senhora das Almas. Não era uma pessoa, era um lugar. Eu só entendi isso quando, sem saber como, percebi que já estava na estrada outra vez. O céu estava pesado, cinza,
e o vento trazia aquele mesmo cheiro de eucalipto e ferrugem. Olhei no retrovisor e vi o contorno da cruz de novo, lá no alto do morro. Meu corpo se moveu sozinho. Parei a moto, desci e comecei a subir. Parecia que o tempo todo havia alguém me chamando, uma voz feminina, suave, como um canto. O mesmo murmúrio de antes, só que agora mais nítido. Quando cheguei lá em cima, vi uma mulher ajoelhada diante da cruz. Ela usava um vestido antigo, branco, encardido, e o cabelo cobria o rosto. Nas mãos, segurava uma lamparina que balançava com o vento. "A senhora está bem?" Perguntei. Ela virou o rosto devagar. E Ben, o que vi, me fez perder o fôlego. Os olhos dela eram completamente brancos, sem pupila, sem brilho. E o rosto? O rosto parecia de cera, derretendo. Mas o que me paralisou não foi isso, foi o sorriso. Um sorriso enorme, humano demais, que não combinava com a expressão vazia do resto. "Eu te esperei", ela disse, com a voz arrastada, ecoando por todos os lados. As velas ao redor se acenderam sozinhas, uma por uma, até formar um círculo de luz. A cruz começou a ranger, e eu juro que vi algo se movendo dentro dela, como se respirasse. Tentei correr, mas o chão se abriu. Literalmente, o barro cedeu sob meus pés e eu caí num buraco fundo, escuro, cheio de ossos e pedaços de roupa. O cheiro era insuportável, uma mistura de podridão e metal. Lá em cima, ela ria. Uma risada fina, que ecoava como se viesse de dentro do meu próprio crânio. E o mais terrível foi ver as mãos saindo da terra, pequenas, sujas, magras. Elas me seguravam pelos tornozelos, pelos braços, me puxavam para baixo, gritei até perder a voz. Quando acordei, estava deitado no acostamento coberto de lama. A cruz não estava lá, a mulher também não. Só o som distante de motor e o farol de um carro vindo na estrada. O motorista me levou ao hospital. Disseram que me acharam desacordado, com marcas de unha nas pernas e nos braços. A polícia foi investigar o morro, mas não encontrou nada. Nenhuma cruz, nenhuma cova, nada. Só o cheiro de gasolina no ar e manchas escuras na terra. Achei que tinha acabado ali, mas não. Uma semana depois, alguém deixou uma sacola na porta do meu apartamento. Dentro tinha uma marmita. A tampa estava escrita à mão. Entrega concluída. Ben, eu não comi. O cheiro bastou. Um cheiro forte de gasolina e carne podre. Desde então, o pedido aparece de novo, todo domingo. Às vezes no celular, às vezes escrito num papel debaixo da minha porta. Rua do Cruzeiro, 131. Entregar com urgência. Ontem, eu ouvi o ronco de uma moto na rua. Fui até a janela e vi. Era igual à minha antiga, a que sumiu. O farol piscava sozinho e alguém segurava o guidão. Uma mulher com vestido branco, cabelo cobrindo o rosto. Hoje, o pedido apareceu de novo. Mas não no aplicativo. Apareceu escrito no espelho do banheiro, em letras tremidas. Entrega final. Destinatário, você, Ben. Se eu não te responder mais depois dessa noite, é porque ela veio buscar o que ficou faltando naquela estrada. E eu sei o que é. Não é a comida, sou eu. Bem, até hoje eu não sei se consegui sobreviver de verdade ou se o que vive em mim agora é apenas um resto, um reflexo do que eu era. Eu cresci em São Paulo, na Zona Leste, numa rua movimentada, barulhenta, cercada de casas geminadas, vizinhos curiosos e sempre aquele cheiro constante de fritura vindo dos bares. A vida lá tinha um ritmo que me anestesiava. Ônibus lotado, buzinas, gritos de vendedores, o calor do asfalto queimando o ar. Mas por mais contraditório que pareça, foi justamente no meio desse caos urbano que eu vivi a experiência mais aterradora da minha vida. Na época, eu trabalhava em uma gráfica. Saía tarde da noite, muitas vezes depois da meia-noite. A rua já estava quase deserta quando eu voltava. E era nesse silêncio repentino, depois de um dia inteiro de barulho, que eu sentia a cidade de outro jeito. O vento frio, batendo nos fios elétricos, fazia um som agudo como assobios distantes. Os postes soltavam aquela luz amarelada e cansada,
e havia sempre um cheiro de esgoto misturado a gasolina no ar. Foi durante essas caminhadas solitárias que comecei a notar algo estranho. Tudo começou de forma sutil. Um barulho de passos atrás de mim, por exemplo. Eu virava e não havia nada. Às vezes, uma sombra parecia se mover rápido entre os carros estacionados. No início, eu atribuía ao cansaço, ao estresse. Até que uma noite, passando pela praça abandonada que ficava entre minha rua e a avenida, eu a vi pela primeira vez. Ela estava parada, sentada num banco enferrujado, imóvel, olhando para baixo. Era uma mulher de vestido branco encardido, cabelo preto caindo sobre o rosto. Nada gritante, nada sobrenatural demais à primeira vista. Podia ser apenas uma moradora de rua. Mas algo no jeito como ela permanecia estática, sem nenhum movimento de respiração ou inquietação, me deixou gelado. Eu acelerei o passo tentando ignorar. Só que quando passei por ela, o ar ficou denso e eu senti um cheiro forte de ferro, como sangue fresco. Meu estômago revirou. E quando olhei de relance, percebi que os pés dela não tocavam o chão. Corri para casa. Me tranquei no quarto, tentando convencer a mim mesmo de que não tinha visto direito. Mas a partir daquele dia, a mulher começou a me seguir. Sempre à noite, sempre nos mesmos trajetos. Às vezes, estava encostada num poste, outras parada na esquina. Nunca falava nada, nunca se movia. Apenas me observava, com aquele cabelo cobrindo o rosto. O corpo suspenso a alguns centímetros do chão. Cheguei ao ponto de mudar meus horários de saída, pegar ônibus diferentes, dar voltas enormes só para evitar a praça. Mas não adiantava. Onde quer que eu fosse, ela estava. O detalhe mais perturbador é que ninguém mais parecia notá-la. Uma vez, ela ficou parada bem na frente de uma padaria iluminada, e as pessoas entravam e saíam sem nem virar a cabeça. Só eu a via. E quanto mais eu tentava ignorar, mais a sensação crescia, a de que ela não estava apenas me seguindo, mas se aproximando, encurtando a distância entre nós. As noites começaram a ficar insuportáveis. Eu acordava com o barulho de passos dentro de casa, mas ao levantar, encontrava tudo intacto. O cheiro de ferro voltava, impregnando meu quarto. E havia outra coisa, o espelho do banheiro. Sempre que eu passava diante dele de madrugada, via a silhueta dela atrás de mim, imóvel, como se já tivesse atravessado a porta da rua. O ápice aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Eu havia ficado até mais tarde no trabalho e voltei para casa perto das 2 da manhã. A chuva fina caía como uma cortina, tornando tudo borrado, e as lâmpadas dos postes piscavam. A praça estava deserta, mas quando passei pelo banco enferrujado, ela estava lá. Só que dessa vez não estava sentada. Estava de pé, bem no meio do meu caminho. O vestido colado no corpo pela água, o cabelo escorrido tampando o rosto. Eu parei, incapaz de dar um passo. O silêncio era tão absoluto que só se ouvia a água batendo no chão. Foi então que ela levantou a cabeça pela primeira vez. E bem, eu queria poder te dizer que havia algum traço humano ali, mas não havia. O rosto dela era pálido demais, a boca larga, esticada num sorriso que parecia rasgado à força. Os olhos fundos, escuros, refletindo a luz fraca do poste, como se fossem buracos sem fim. Eu gritei, mas a voz saiu fraca, abafada pela chuva. E antes que eu pudesse correr, ela abriu a boca. E o som que saiu não foi um grito nem palavras. Foi como o ranger de ferro retorcendo, um som que parecia vir de dentro da minha cabeça. Desmaiei ali mesmo, acordei em casa, deitado na minha cama, mas não lembrava como tinha chegado lá. Minhas roupas estavam encharcadas, cobertas de lama. Minha mãe disse que me encontrou desmaiado na porta, batendo os dentes de frio. Não tive coragem de contar a ela, mas desde aquela noite nada voltou ao normal. Eu ainda vou ao trabalho, ainda caminho pelas mesmas ruas, mas agora sinto como se carregasse algo comigo. O cheiro de ferro nunca mais foi embora. Às vezes, sinto o peso de mãos geladas encostando no meu ombro, mesmo em plena luz do dia. E o pior, Ben, quando passo pela praça, o banco está vazio, mas eu sei que ela não foi embora.
Porque no espelho do meu quarto, mesmo agora, enquanto eu falo com você, eu consigo ver o contorno do vestido encharcado parado atrás de mim. Eu não sei até quando vou aguentar. Talvez eu já tenha passado do ponto em que ainda sou apenas eu. Talvez ela já esteja dentro de mim. Era isso que eu precisava contar. Se um dia alguém disser que enlouqueci, que me perdi nas ruas da cidade, você vai saber a verdade. Eu não estou sozinho aqui. Nunca mais estive. Isso aconteceu comigo, Ben. E até hoje, toda vez que chove, eu sinto que algo volta a me observar. Eu estava morando numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, perto de um rio chamado Taquari. Era um lugar que durante o dia parecia idílico. Cheiro de terra molhada, pastos verdes, gado pastando ao longe, o barulho das águas correndo misturado com o canto dos pássaros. Mas à noite, Ben, tudo mudava. O vento soprava frio e úmido, o rio parecia sussurrar e a luz dos postes era fraca, amarelada, formando sombras longas e distorcidas sobre as ruas de terra batida. Eu tinha alugado uma casa simples na beira do rio, de madeira escura, com piso que rangia a cada passo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu acordava cedo, tomava café, fazia caminhadas pelos campos e voltava ao entardecer com o cheiro de terra e mato impregnado na roupa. Mas na terceira noite, percebi algo estranho. Ao deitar, ouvi passos vindos do lado de fora, perto da porta da cozinha. Passos pesados, arrastados, que iam e vinham como se alguém patrulhasse a varanda. Olhei pela janela, mas não havia ninguém. O vento balançava as folhas, mas não podia explicar os passos tão claros. No começo, achei que eram apenas animais, cachorro talvez. Mas, Ben, os passos tinham ritmo humano, e cada vez que eu me aproximava da porta para olhar, cessavam imediatamente. E sempre, no mesmo horário, por volta de 2:30 da manhã, o cheiro vinha. Terra molhada misturada com algo doce, quase podre, como se flores murchas estivessem se decompondo ali perto. Uma sensação nauseante que subia pela garganta e deixava o peito apertado. Uma noite, tomei coragem e saí para investigar. Levantei a janela devagar. Senti o vento gelado no rosto e olhei para a varanda. Nada. Mas quando voltei, senti um toque leve nas minhas costas, como dedos gelados passando sobre minha pele. Me virei rápido e não havia ninguém, só o rio refletindo a lua, mas o reflexo parecia errado. Parecia que havia alguém atrás de mim olhando, mas quando virei de novo, não tinha nada. Nos dias seguintes, comecei a notar mais sinais. Objetos se moviam sozinhos. Uma cadeira que eu deixava perto da parede aparecia sempre no meio do corredor. Portas que eu tinha fechado a chave estavam entreabertas. E à noite, Ben, o cheiro voltava, sempre no mesmo ritmo. Primeiro fraco, depois intenso, invadindo toda a casa. E junto dele, os sussurros. Palavras incompreensíveis, mas que pareciam chamarem meu nome. Uma noite, não aguentei mais. Peguei uma lanterna e fui até o quintal. O chão estava molhado, barro grudando nos meus sapatos e o vento trazia o som do rio misturado com algo mais. Uma cantoria baixa, gutural, quase animal. Olhei em volta e vi uma figura encapuzada na margem, parada, imóvel, observando. Eu congelei, Ben. A luz da lanterna tremia na minha mão e por um momento juro que vi o rosto. Pele pálida, olhos fundos demais, dentes pequenos e tortos surgindo em um sorriso impossível. Então a figura desapareceu como se tivesse se dissolvido na neblina. A partir daí, começou a pior parte. A presença ficou mais próxima, mais ousada. Não era apenas a casa. Eu sentia que estava em todo lugar. Quando eu saía para caminhar de dia, as sombras entre as árvores me seguiam. À noite, ouvia sussurros vindo do rio e uma sensação de estar sendo puxado para a água. O chão da casa rangia mesmo sem ninguém andar sobre ele. O cheiro vinha sem motivo, às vezes dentro do quarto, às vezes nos corredores. Uma noite, Ben, eu acordei com barulhos na cozinha. Parecia que algo arrastava objetos pelo chão. Levantei, o coração acelerado, e vi a geladeira se abrindo sozinha. Abri a porta devagar e... nada.
Mas no chão havia um rastro de lama molhada que ia até a porta dos fundos, terminando abruptamente no quintal. A lua iluminava a marca, mas não havia pegadas humanas, apenas aquele rastro molhado desaparecendo na escuridão. Decidi que precisava descobrir o que era. Comecei a pesquisar a história da casa. Descobri que décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido ali. Pai, mãe e filhos, ninguém sabia para onde. Os vizinhos diziam que o rio levou a família, mas havia relatos antigos de cantorias estranhas e aparições à beira da água. Alguns diziam que uma mulher pálida de olhos fundos apareceu pedindo ajuda antes de desaparecer. Naquela noite, Ben resolvi confrontar. Fui até o quintal trazendo uma vela e meu gravador. O vento estava parado, a água do rio calma demais, refletindo a lua como um espelho. Sentei perto da margem e disse em voz alta: "Mostre-se. Quero entender o que quer." Silêncio. Só o som da água. E então, a cantoria começou. Baixa, gutural, vinda de todos os lados. Senti algo encostar nos meus ombros, braços, cabeça. O cheiro voltou doce, podre, me envolvendo por completo. Meus olhos começaram a arder e percebi que a lua refletia não só a minha sombra, mas muitas outras atrás de mim. Contornos humanos, flutuando sobre o quintal, todos me observando. Tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. E então, Ben, uma mão gelada agarrou meu tornozelo, puxando-me para a água. O rio parecia ganhar vida, ondulando, sugando-me para baixo. E a cantoria ficou mais alta, misturando gritos e risadas distorcidas. Eu acordei no dia seguinte. Na margem, descalço, a água ainda pingando da roupa. Não havia sinais de ninguém, nada de corpos. Apenas o silêncio absoluto. Mas o cheiro ainda estava ali, na minha pele, no cabelo, nos meus pulmões. Voltei para a cidade, mas Ben, eu sabia que algo tinha ficado comigo. Quando chove, sinto o cheiro, ouço sussurros e às vezes vejo sombras nas janelas, atrás das portas, refletindo no espelho do banheiro. Uma semana depois, encontrei meu gravador. Ao ouvir a gravação, não havia apenas o som da cantoria. Havia vozes chorando, falando meu nome, repetindo: "Fica aqui conosco." Bem, desde então não consigo mais dormir tranquilo. Cada vez que chego perto de um rio, mesmo de dia, sinto os dedos frios nos tornozelos, sinto a respiração atrás do meu ouvido e o cheiro doce e podre invadindo meu corpo. Sei que eles me observam sempre, que a mulher pálida está lá, esperando, e que se eu me afastar da margem por muito tempo, eles ainda me encontrarão. Isso aconteceu comigo, Ben, há pouco mais de 6 meses. E até hoje eu acordo no meio da noite achando que vou ver aquilo de novo. Não gosto de falar sobre isso, mas eu preciso tirar isso da minha cabeça, porque parece que quanto mais eu tento esquecer, mais eu sinto aquele cheiro. O cheiro dela. Na época, eu trabalhava como entregador de aplicativo em Salvador. Fazia de tudo para juntar um dinheiro e sair do bairro onde eu morava, que era violento e meio esquecido pelo tempo. O aluguel era barato, mas o prédio... aquele prédio já devia ter sido demolido há uns 20 anos. As paredes descascadas, infiltração por todo lado, o corredor sempre molhado e um cheiro de esgoto que nunca saía, mesmo com o vento que vinha do mar. Eu morava no 2º andar, apartamento 203. E logo no dia em que me mudei, notei que o 201 estava lacrado. A porta selada com tábuas e uma cruz desenhada com carvão no batente. Achei que era vandalismo, mas a síndica, uma mulher velha chamada Dona Celina, me disse: "Não mexe com aquilo, meu filho. Deixa quieto. Já deu problema demais." Claro que aquilo me deixou curioso, mas com a rotina puxada de entrega, acabei deixando para lá. Só que, Ben, toda noite, por volta das 2 da manhã, eu começava a ouvir passos. Passos lentos, arrastados, vindos do corredor. O problema é que o corredor terminava justamente no 201 no começo. Achei que fosse gente passando, mas o som era sempre o mesmo. 3 passos, pausa. 3 passos, pausa.
E junto com o som vinha um cheiro forte, doce, enjoativo, que lembrava flores apodrecidas, tipo jasmim misturado com mofo. Eu acordava com o estômago revirando. Um dia, saí do quarto e espiei pelo olho mágico. O corredor estava escuro, só a luz piscando lá no fundo. E lá estava ela, uma mulher parada diante do 201, de costas. O cabelo longo preto cobria o rosto. Vestia um vestido branco sujo, rasgado na barra. Ela não se movia, só ficava ali parada, encostando a testa na porta lacrada. Fiquei paralisado, Ben. Não sei quanto tempo fiquei olhando, mas quando pisquei, ela não estava mais lá. Na manhã seguinte, perguntei para Dona Celina quem era aquela mulher. Ela empalideceu, fez o sinal da cruz e disse que ninguém morava ali há mais de 10 anos. A última foi a moça do 201, coitada. A filha dela nasceu morta e dizem que ela ficou doida. Depois, se enforcou no banheiro. Desde então, ninguém fica naquele AP mais de uma semana. Eu ri, mas foi aquele riso nervoso, forçado. Pensei que fosse história de velho para assustar novo inquilino. Até que naquela noite acordei com batidas. 3, na parede que dividia o meu quarto com o 201. Deviam ser umas 2h20 da manhã. Eu fiquei sentado na cama ouvindo. Silêncio. E aí? 3 batidas de novo. Bati de volta meio irritado e o som parou. Mas segundos depois, algo raspou do outro lado da parede. Um som seco como unha arranhando o reboco. Devagar, contínuo, descendo até o chão. Pulei da cama, fui até a parede e encostei o ouvido. Ouvi um sussurro. Fraco, rouco, não dava para entender as palavras, só o som da respiração. E quente, perto demais. Eu gritei, bati na parede e o barulho cessou. Dormi com a luz acesa. No dia seguinte, o corredor estava úmido e o ar cheirava ao mesmo perfume doce da madrugada. Na porta do 201, alguém tinha deixado um buquê de flores murchas, amarradas com fita vermelha. Achei estranho, mas tentei ignorar. Só que naquela noite, Ben, naquela noite foi diferente. Chovia forte e o barulho da água nas calhas era quase um rugido. Eu estava tentando dormir quando ouvi o trinco da minha porta se mexer. Levantei assustado, mas ela estava trancada. E mesmo assim o trinco girava devagar. De repente, silêncio. Então ouvi a voz. Uma voz feminina, do outro lado da porta, suave, baixa. Por que você me acordou? O coração quase saiu pela boca. Fiquei imóvel, sem respirar. E a voz continuou. Não era para ter batido. Ben, eu não sei de onde tirei coragem, mas fui até a porta e olhei pelo olho mágico. E ela estava lá, a mulher, bem na frente da minha porta, olhando para mim. Só que dessa vez ela estava de frente. O rosto. Não parecia um rosto. Era como se tivesse derretido, inchado, com a pele cinza e rachada. Os olhos brancos sem pupila e a boca. A boca se mexia, mas o som vinha de dentro da parede, como se ela falasse de todos os lugares ao mesmo tempo. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. A luz piscou, e quando voltei a olhar, ela não estava mais ali. O corredor estava vazio, mas o chão molhado, com marcas de pegadas indo em direção ao 201 Pampunto no dia seguinte, chamei um cara para abrir o apartamento. Disse que eu tinha ouvido barulhos estranhos. Ele relutou, mas eu insisti e paguei. Quando ele tirou as tábuas e abriu a porta, um cheiro insuportável tomou o corredor. Cheiro de carne velha e flores podres. Lá dentro, tudo estava coberto de pó. O teto tinha manchas pretas e o chão estava riscado. Centenas de marcas, como se alguém tivesse arranhado o chão com as unhas. E no canto, Ben, tinha um berço. Um berço pequeno, de madeira, coberto por um pano branco. O cara olhou para mim e perguntou se eu queria ver o que tinha dentro. Eu disse que não. Ele levantou o pano mesmo assim. Dentro do berço havia uma boneca velha, sem olhos, e presa ao pescoço dela um fio de seda vermelha. Nesse instante, a porta bateu sozinha, com força. O cara pulou para trás, derrubando o pano. Eu ouvi um choro, alto, vindo de dentro do berço. Não era uma gravação, Ben. Era choro de bebê. Real, saí correndo dali, tropeçando, e juro que ouvi a voz dela, clara, atrás de mim. Não acorda ela.
No dia seguinte, o apartamento estava de novo lacrado. Disseram que o homem que foi comigo ficou doente, febre alta, delírios. Nunca mais o vi. Tentei me mudar, mas o aplicativo de aluguel dizia que o contrato ainda estava ativo, mesmo eu tendo cancelado. E pior, o sistema mostrava que o novo morador do 201 era ocupante ativo. Toda madrugada, às 2h pouco, o cheiro volta. Às vezes, as paredes do meu novo apartamento rangem. 3 vezes. E uma vez, eu ouvi um choro vindo do meu guarda-roupa. Abri tremendo e lá dentro, entre minhas roupas, encontrei uma fita vermelha amarrada num feixe de cabelo preto. Eu joguei fora, mas o cheiro continua. Doce, podre, igual ao do prédio. Por isso eu tô te contando isso, Ben, porque ontem recebi um e-mail do aplicativo. Dizia: nova entrega disponível. Endereço, Rua São Joaquim, 201. Era o mesmo prédio. E o nome do solicitante estava lá, escrito em letras minúsculas. Eu não aceitei a corrida. Mas o cheiro, Ben, o cheiro tá aqui, agora. Ben, até hoje eu não consigo explicar o que vi. Parece simples quando eu conto, mas o peso do que vivi continua comigo. Toda vez que olho para o espelho e o reflexo demora 1 segundo a mais para me acompanhar, eu lembro daquele dia. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro de Belo Horizonte. Era um prédio dos anos 60, desses com elevador barulhento e azulejos quebrados no hall. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e precisava de um recomeço, sabe? O aluguel era barato e o dono parecia apressado para fechar o contrato. Ele só me disse, meio sem jeito, que o apartamento tinha uma energia antiga e que eu devia evitar mexer nos espelhos. Achei que era superstição de mineiro velho. O apartamento era espaçoso, mas carregava um cheiro estranho, uma mistura de mofo com perfume doce, daqueles de avó. As janelas rangiam e o piso de taco fazia barulho a cada passo. Mas o que mais me chamou a atenção foram os espelhos. Havia 3 deles. Um no corredor, um no banheiro e um grande na sala, oval, com moldura dourada e manchada. Esse último parecia antigo de verdade. A superfície refletia a luz de um jeito esquisito, meio turvo, como se tivesse uma camada de fumaça por dentro. Nos primeiros dias, tentei ignorar. Mas à noite, o apartamento ficava gelado e o som da rua parecia morrer quando eu apagava as luzes. Eu ouvia o elevador subindo devagar, parando no meu andar, e depois, silêncio. Sempre na mesma hora, 2h17 da manhã. Na terceira noite, acordei com sede. Fui até a cozinha e, no caminho, passei em frente ao espelho da sala. Estava tudo escuro, só o clarão da rua entrando pela janela. Foi quando percebi algo estranho. Meu reflexo estava atrasado. Juro, Ben. Eu levantei o copo e só 1 segundo depois o reflexo fez o mesmo. Ri nervoso, achei que era cansaço, mas o reflexo não estava exatamente igual a mim. O meu rosto refletido parecia triste, como se a boca estivesse um pouco caída, os olhos mais fundos. Dei um passo para trás e o reflexo não se moveu. Fiquei parado, o coração acelerando, e então ouvi, muito baixo, um sussurro vindo de dentro do vidro. Uma voz feminina dizendo: não apague a luz. Acendi tudo e fiquei ali tremendo. No dia seguinte, decidi tirar aquele espelho da parede. Mas quando tentei puxá-lo, percebi que ele estava preso direto na alvenaria. Parecia parte da estrutura, como se alguém tivesse embutido aquilo na parede. Bati um pouco com os nós dos dedos e o som não era oco. Era pesado, abafado, como se houvesse outro cômodo atrás. À noite, o elevador voltou a parar às 2h17. Eu fiquei acordado, esperando. Escutei passos do lado de fora, lentos, arrastados, indo na direção da minha porta. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. O corredor estava vazio, só as luzes piscando. E então, pelo canto da visão, percebi movimento. No espelho, alguém passou atrás de mim. Virei rápido, mas não havia nada. O apartamento inteiro estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio da cozinha. O espelho, no entanto, parecia vibrar levemente,
como se tivesse vida. E lá no fundo, bem fundo, eu juro que vi um vulto. Uma mulher de vestido escuro, de costas. Tentei dormir no sofá, mas às 3h pouco da manhã acordei com o barulho do banheiro. A torneira pingava e o espelho de lá estava embaçado, mesmo com a luz apagada. Quando limpei com a mão, havia uma frase escrita no vapor: "Ele está olhando". Na manhã seguinte, fui até o síndico. Ele me olhou com um ar cansado e disse: "Você é do 601, né?" Já devia ter sido avisado. Contou que muitos anos atrás, uma mulher chamada Estela morou naquele apartamento com o marido. Ela trabalhava como cabeleireira e atendia clientes em casa. Um dia desapareceu. O marido jurou que ela tinha ido embora, mas uma vizinha disse ter ouvido gritos e vidros quebrando. Semanas depois, o homem foi encontrado sem vida no apartamento, dentro da sala, em frente ao espelho. Desde então, o apartamento ficou vazio por anos. Quem tentava morar ali não aguentava mais de um mês. Diziam que o espelho da sala era o mesmo da época e que ninguém nunca conseguiu tirá-lo. Naquela noite, Ben, eu pensei em ir embora, mas o aluguel estava pago e, no fundo, eu não acreditava totalmente. Resolvi encarar. Fiquei sentado em frente ao espelho com a luz apagada, só uma vela acesa. Queria provar para mim mesmo que não havia nada ali, mas conforme os minutos passavam, comecei a perceber o reflexo se movendo de forma independente. As sombras no vidro se alongavam e o reflexo da vela parecia acender 2, 3 chamas a mais. Então a mulher apareceu de novo, agora de frente. O rosto dela era bonito, mas distorcido, como se o vidro estivesse se moldando para mostrar outra forma. Ela sorriu. E o sorriso? O sorriso era largo demais. Ela levantou o braço e fez sinal para eu me aproximar. Eu devia ter saído, mas fui. Quando cheguei perto, senti um ar frio saindo do espelho, como se houvesse vento dentro dele. Ela encostou a mão no vidro e o som era como um estalo úmido, carne contra carne. Minha respiração condensava no ar. Toquei também. Foi como mergulhar num lago gelado. Por um segundo, senti minha mão sendo puxada e vi lá dentro um quarto escuro com móveis antigos e a mulher parada diante de mim. Atrás dela, uma sombra masculina imóvel observando. Quando consegui soltar a mão, o espelho estava quente e no reflexo eu não estava sozinho. Atrás de mim, no reflexo, havia alguém de pé, alto, completamente negro, sem rosto. Virei rápido, o apartamento vazio. Virei de volta e no espelho ele ainda estava lá mais perto. Então o espelho estalou. Uma rachadura se abriu bem no centro e um líquido escuro começou a escorrer por dentro do vidro, como se o espelho sangrasse. O som do elevador ecoou. 2h17, não lembro de mais nada depois disso. Acordei de manhã, caído no chão da sala, a vela queimada até o fim. O espelho estava intacto, sem nenhuma rachadura. Mas o reflexo não era meu. Era o do homem. O mesmo que eu tinha visto atrás da mulher. Fui embora no mesmo dia. Deixei tudo. Documentos, roupas, até a chave. Nunca mais voltei. Só que, Ben, há 2 semanas me mudei de novo para outro bairro. E ontem, quando saí do banho, vi algo no espelho novo do banheiro. Uma mancha escura no canto, pequena. Fui limpar e percebi bem no fundo do vidro o contorno de uma mão. Hoje de manhã, quando acordei, o espelho estava limpo. Mas havia uma frase escrita no azulejo, com algo que parecia fuligem. Você me achou. Não sei mais o que é reflexo, Ben. Às vezes, sinto que é o espelho que está me observando. E quando passo diante dele, parece que a outra parte de mim continua lá dentro, me esperando voltar. Bem, eu preciso te contar isso porque já não consigo distinguir o que é lembrança e o que é delírio. Mas sei que aconteceu, sei que não foi sonho. É difícil até organizar em palavras. Mas talvez, se eu falar, esse peso que carrego alivie, nem que seja um pouco. Eu morava numa cidade pequena do interior do Pará, cortada por igarapés e cercada de mata fechada.
As casas eram simples, de madeira, o ar sempre úmido, impregnado de cheiro de terra molhada e fumaça de lenha. À noite, os sons da floresta se misturavam aos da cidade. Grilos, sapos, o bater distante de tambores em algum ritual de umbanda ou pagelança. Era uma rotina quase pacata, até que uma vizinha me pediu um favor que mudou tudo. Ela era uma senhora já idosa, chamada Dona Elza. Cabelos brancos presos num coque, sempre com um lenço florido na cabeça. Um dia, me chamou no portão e pediu que eu cuidasse da casa dela enquanto viajava por uns dias. Disse que era só regar as plantas e alimentar um gato que aparecia às vezes. Eu aceitei sem pensar muito. Afinal, era só atravessar a rua e entrar. Mas havia uma condição. Ela me olhou firme e disse que eu nunca, em hipótese alguma, deveria abrir a porta dos fundos depois do pôr do sol. Achei estranho, mas ri, pensando que era superstição de gente antiga. No primeiro dia fiz tudo como combinado. Entrei na casa dela ao entardecer, reguei as plantas, coloquei comida no pires do gato e fechei bem as janelas. A casa cheirava a ervas secas e a defumador, e tinha imagens de santos misturadas com patuás pendurados nas paredes. O ambiente era pesado, mas ao mesmo tempo acolhedor. Saí antes de escurecer, respeitando o pedido dela. No segundo dia, porém, eu estava cansado do trabalho e só consegui passar lá já de noite. A lua iluminava mal a rua, os postes estavam apagados e a casa parecia ainda mais sombria. Entrei rápido, fiz o que tinha que fazer, mas enquanto passava pelo corredor, ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Era um choro baixo, abafado. Meu coração gelou. Pensei em abrir, mas lembrei do aviso de Dona Elza. O choro continuava, insistente, quase como um apelo. Eu me aproximei devagar e fiquei parado diante da porta. O som vinha dali, não havia dúvida. Toquei na madeira e nesse instante o choro cessou. O silêncio foi tão repentino que senti o estômago embrulhar. Saí correndo da casa, trancando tudo às pressas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei me perguntando se era só minha imaginação. Mas no dia seguinte, o gato apareceu na frente da minha casa. Ele nunca tinha feito isso antes. Miava alto, como se me chamasse. Segui o bicho até a casa de Dona Elza. Quando cheguei perto da porta dos fundos, o gato parou, se arrepiou inteiro e começou a rosnar. Então, sem que eu tocasse, a maçaneta girou sozinha. O medo me fez voltar correndo para casa. Passei o dia tentando não pensar naquilo, mas no fundo sabia que não ia parar ali. À noite, sonhei com a porta. Sonhei que eu a abria, e do lado de fora havia uma escuridão tão densa que parecia viva, se movendo. Dentro dessa escuridão, duas mãos pequenas tentavam alcançar a minha. Acordei suando frio. E o pior foi perceber que minha mão estava suja de terra, como se eu realmente tivesse segurado alguma coisa. No quarto dia, não resisti. Eu precisava saber o que havia naquela porta. Esperei escurecer, fui até a casa, fiz o que tinha que fazer e fiquei parado diante dela. O choro voltou, mas dessa vez era mais rouco, mais profundo, como se várias vozes chorassem juntas. Meus olhos se encheram de lágrimas sem motivo. A mão tremia quando girei a chave. Quando abri, não vi quintal nenhum. Não vi as plantas, nem o varal, nem a cerca de madeira. Havia apenas a mata fechada, como se a casa terminasse ali. O cheiro de podre me fez engasgar, e no meio da escuridão vi olhos brilhando. Muitos, piscando em silêncio, me observando. Ouvi passos leves, primeiro distantes, depois perto demais. Então ela apareceu. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Magra, de cabelos longos e desgrenhados, a pele escura, ressecada, os olhos fundos. Estava descalça, o vestido rasgado e chorava com a boca aberta, mas o som vinha de todos os lados, não só dela. Senti minhas pernas travarem. Não consegui correr. Ela estendeu as mãos em minha direção e eu vi que não tinha unhas, só carne crua e sangrando. A porta bateu atrás de mim e eu fiquei preso com aquilo. A mulher chegou tão perto que pude sentir o cheiro de rio morto, de lama, de algo que não deveria mais estar vivo. Então ela falou, mas a voz não saiu pela boca, saiu dentro da minha cabeça.
Disse que estava esperando por mim. Disse que eu a tinha chamado, não lembro como consegui sair. Quando percebi, já estava na rua com os joelhos ralados e o coração disparado. A chave da casa estava no meu bolso, mas eu juro que não me lembro de ter trancado nada. Desde então, não consegui mais entrar lá. Dona Elsa voltou da viagem poucos dias depois. Olhou para mim apenas uma vez e disse: "Você abriu, não foi?" Eu não respondi, mas ela sabia. Desde aquela noite não consigo mais estar sozinho em casa. Sempre que anoitece, ouço o mesmo choro atrás da minha porta. Não importa onde eu esteja. Se tento ignorar, sinto as mãos pequenas arranhando a madeira. Se fecho os olhos, vejo aqueles olhos piscando na escuridão. Ben, acho que não vou aguentar por muito tempo. Porque cada vez que sonho, já não é só a mulher que aparece. Agora eu vejo meu próprio corpo de pé diante da porta. E do lado de fora, quem está chorando sou eu. Isso aconteceu comigo, Ben, e eu preciso que você ouça, porque não há ninguém mais em quem eu possa confiar. Sempre achei que histórias de terror fossem exageros, lendas para assustar criança, mas agora eu sei que existe algo que não tem explicação, algo que se alimenta do medo e da solidão. Eu me mudei para uma casa simples, no final de uma rua sem saída, na periferia da cidade. A casa era antiga, com chão de taco rangendo a cada passo, e janelas que deixavam entrar não só a luz, mas um vento frio e úmido que parecia arrastar segredos de outros tempos. No começo, tudo era banal. Vizinhos barulhentos, cachorro latindo à noite, o gotejar constante de uma torneira que ninguém conseguia consertar. Nada que chamasse atenção de verdade. Mas então começaram os sussurros. Sempre à noite, depois que eu apagava a luz. Primeiro eram palavras indistintas, arrastadas, como alguém murmurando do outro lado da parede. Eu me levantava, andava pela casa, chamava "alô", mas não havia ninguém. E o mais estranho, Ben, os sussurros pareciam imitar vozes conhecidas. Às vezes, parecia minha mãe me chamando de um jeito que eu nunca ouvi. Às vezes, minha própria voz repetindo coisas que eu não tinha dito. Um dia, encontrei na cozinha uma marca no chão, traçada com pó de café que eu nunca tinha derramado. Formava um círculo pequeno, perfeito. Eu achei que fosse algum vizinho brincando. Uma piada de mau gosto, até que percebi que dentro do círculo havia restos de pequenas folhas queimadas. E um cheiro forte de enxofre começou a se espalhar pela casa. Tentei ignorar, mas era impossível. Aquilo não parecia natural. As noites ficaram insuportáveis. Uma sensação de estar sendo observado me acompanhava o tempo todo. Sentia o olhar de algo que não podia ver, mas que me reconhecia, me estudava. E então vieram os sonhos. Não sonhos comuns, Ben. Pesadelos vivos. Eu estava sempre correndo, tentando fugir de uma sombra grande, negra, com braços longos e dedos finos, mas cada porta que eu abria me levava de volta ao mesmo quarto da minha casa. Sempre uma madrugada. Acordei com a sensação de que alguém estava sentado na beira da minha cama. Não consegui mover o corpo. Olhei para o canto do quarto e vi uma figura encapuzada, imóvel, apenas respirando. O ar ficou denso, quente e ao mesmo tempo cortante. Eu sentia meu peito sufocado, a garganta seca, mas não conseguia gritar. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a figura se inclinou e sussurrou meu nome. Só meu nome, Ben. Só isso. E depois, silêncio. Na manhã seguinte, encontrei símbolos riscados nas paredes, feitos com um líquido escuro. Não havia ferimentos em mim, mas o cheiro de ferro queimado preenchia o ar insistente, pegajoso. Cada vez que eu tentava limpar, o símbolo permanecia, como se a casa se recusasse a esquecê-lo. As horas passaram e minha sanidade começou a ceder. Cada reflexo nas janelas ou nos espelhos parecia distorcer meu rosto. Meu corpo não respondia direito, minhas mãos tremiam sozinhas e às vezes eu sentia dedos invisíveis segurando meus ombros, apertando, observando. Uma noite, sentei na sala, olhei para a porta e percebi que não havia mais som algum vindo da rua, nenhum vento, nenhum cachorro.
O silêncio era absoluto, mas pesado, sufocante, cheio de promessas que eu não conseguia entender. Foi nesse ponto que percebi. A casa estava viva, não como uma estrutura de madeira e cimento, mas como algo antigo, consciente, alimentando-se do meu medo, do meu desespero, e não estava sozinha. Algo habitava as paredes, o chão, os tetos. Às vezes, sentia passos atrás de mim, mesmo sabendo que estava sozinho. Às vezes, ao abrir uma gaveta, encontrava objetos que eu nunca tinha colocado ali. Pequenos ossos, pedras com inscrições estranhas, tudo arrumado, como se tivesse sido deixado para eu ver. A última noite que passei lá foi pior. A figura encapuzada voltou, mas agora não estava mais no canto. Estava em cada sombra, multiplicada, preenchendo o quarto inteiro. E os sussurros agora não imitavam vozes conhecidas. Eram múltiplas, sobrepostas, gritando coisas que eu não podia compreender. Eu tentei correr, sair da casa, mas as portas se fechavam sozinhas, as janelas não se moviam. O ar estava pesado, quente, e eu sentia minha pele queimando por dentro. Então, Ben, aconteceu algo que não consigo explicar. Meu reflexo no espelho se moveu por conta própria. Não era eu. Era alguém que sorria com olhos negros demais, profundos, sem fundo. E nesse instante, eu percebi que meu corpo estava sendo observado, estudado, tomado aos poucos. E não havia para onde correr, não havia ninguém que pudesse me salvar. A manhã veio e a casa parecia normal. O sol iluminava os cômodos, o vento entrava pelas janelas, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Parte de mim ficou lá, parte daquilo que habitava a casa agora caminhava junto comigo, em silêncio, esperando a próxima noite, o próximo momento de vulnerabilidade. Ben, eu tento não pensar nisso. Tento viver como se nada tivesse acontecido, mas não consigo. Cada sombra, cada reflexo, cada canto escuro me lembra que aquela casa, aquele lugar, me escolheu. E que eu talvez nunca mais serei só eu mesmo. Bem, até hoje eu não consigo entender se o que vivi foi real ou alguma armadilha da minha mente. Eu trabalho com tecnologia e sempre fui aquele tipo de pessoa que prefere passar a madrugada na frente de uma tela a sair de casa. Por volta de 2019, comecei a frequentar fóruns antigos da internet, aqueles que parecem esquecidos no tempo, cheios de usuários com nomes estranhos, mensagens sem sentido e tópicos abandonados há mais de 10 anos. Era um hobby inofensivo. Eu gostava de explorar esses lugares mortos da web, tentando reconstruir fragmentos de conversas antigas. Às vezes, encontrava registros de pessoas que desabafavam, pediam conselhos, contavam segredos que nunca teriam coragem de dizer pessoalmente. Um dia, enquanto pesquisava sobre fóruns brasileiros desativados, encontrei um link hospedado em um servidor gratuito chamado Ecos do Passado. O nome me chamou a atenção. A interface era simples, toda em preto e branco, com letras pequenas e um cabeçalho que dizia: "Compartilhe aqui o que não quer esquecer." Havia pouquíssimos tópicos. Um deles se chamava Diário de Quem Ficou. A última postagem era de 2008. Abri o tópico. As mensagens pareciam desabafos. Pessoas anônimas falando sobre entes queridos que haviam morrido, sobre vozes que ainda ouviam, sobre sonhos que pareciam reais demais. Mas uma mensagem específica me fez arrepiar. Se você encontrou este lugar, me responda. O fórum ainda está ativo? Ela era datada de 2008, mas o campo Última Atualização mostrava há 3 minutos. Achei que fosse erro do sistema. Ainda assim, decidi responder meio por curiosidade, meio por impulso. Sim, parece que ainda está ativo. Quem está aí? 2 minutos depois, uma nova mensagem apareceu. Você voltou. Meu coração disparou. O autor tinha o nome de usuário Lívia 1989. O curioso é que o fórum não permitia logins. Não havia sistema de cadastro nem autenticação. Era impossível alguém criar ou usar contas. Perguntei quem ela era. Ela respondeu quase imediatamente: "Você sempre volta depois das 23 rualhas." Olhei para o relógio. Eram 23:01.
Naquele instante, senti aquele tipo de desconforto que vem quando algo parece muito específico para ser coincidência. Perguntei se ela me conhecia. Eu te conheci aqui, em 2008. Eu ri nervosamente. Eu tinha 13 anos em 2008. Não tinha como estar em fóruns assim naquela época. Pensei que fosse um troll, alguém mexendo comigo. Mas quando atualizei a página, ela havia postado um link para um print antigo. Uma imagem hospedada num domínio desativado. A legenda dizia: "Você escreveu isso." Baixei o arquivo. Era uma captura de tela de uma conversa no mesmo fórum, datada de 2008, com o usuário Rafael Zezer. E sim, aquele era meu nome de usuário atual. A mensagem mostrava alguém com o meu nome respondendo: "Eu também sonho com o sinal. Você ainda escuta?" Bem, eu nunca participei daquele fórum antes. Nunca. Mas quanto mais eu tentava provar isso para mim mesmo, mais detalhes apareciam. O histórico de IP do post mostrava o mesmo provedor que eu uso hoje. Naquela noite, fiquei horas conversando com Lívia. Ela dizia que o fórum era um espaço criado para guardar lembranças que se recusam a morrer. E que quando alguém se lembrava de um post antigo, ele voltava a existir. Era poético demais para ser verdade. Mas ao mesmo tempo, algo me puxava para continuar. Ela começou a fazer perguntas estranhas. Se eu lembrava da cor da parede do meu quarto em 2008, se o relógio ainda estava quebrado, se o cachorro ainda dormia perto da janela. Todas as perguntas tinham detalhes que ninguém poderia saber. E cada vez que eu respondia, o fórum criava automaticamente uma nova aba, chamada Echo. Dentro dessa aba, apareciam as minhas respostas, mas escritas de forma diferente, como se outra pessoa as tivesse reescrito, distorcidas, mas com o mesmo sentido. Era como se uma versão alternativa de mim estivesse comentando. Na terceira noite, a aba Echo começou a atualizar sozinha, mesmo quando eu não escrevia nada. As mensagens diziam: "Você precisa lembrar do último login. A conversa só termina quando ele acordar. Volte para 2008. Eu tentei ignorar. Bem, mas algo começou a me incomodar. O relógio do meu computador travava sempre no mesmo horário, 23h17, e o fórum nunca ficava offline, mesmo sem conexão. As páginas se atualizavam sozinhas, com novos posts assinados por Lívia e Rafael Zezeros, mesmo quando eu estava fora. Resolvi pesquisar mais a fundo. Descobri um blog antigo mencionando o Ecos do passado. O autor dizia que o site havia sido criado por um programador que morreu em 2009 e que o fórum era famoso por responder mensagens antigas de forma automática. Mas nos comentários, alguém escreveu algo que me perturbou profundamente. As respostas não são automáticas. São ecos de quem já escreveu antes. A partir daí, as coisas ficaram erradas. Meu computador começou a emitir sons baixos, quase imperceptíveis, enquanto eu navegava pelo fórum, como se alguém digitasse atrás do microfone. As notificações do navegador mostravam nova mensagem de Lívia, mesmo quando eu o mantinha fechado. E um dia recebi um e-mail com o título: "Não saia antes das 23h17. O remetente? Eu mesmo. O endereço era o meu, mas datado de 2008. Naquela noite decidi encarar de vez. Entrei no fórum às 23h. Lívia já estava lá com uma nova postagem. "O servidor vai reiniciar. Quando o tempo voltar, você vai lembrar." Perguntei o que ela queria dizer com o tempo voltar. A resposta veio em segundos: "Você nunca saiu daqui." A tela piscou. Por um instante, o fórum inteiro se transformou num mural de mensagens, todas com datas entre 2007 e 2009. E no rodapé havia uma linha nova. Usuário ativo, Rafael 00, conectado há 5.843 dias. Fiz as contas. Esse número correspondia exatamente ao tempo entre 2008 e agora. Bem, eu juro que fechei o navegador, formatei o computador, troquei de máquina, de rede, até de provedor. Mas toda vez que o relógio marca 23h17,
O histórico de navegação recria automaticamente o endereço do fórum e um pop-up aparece dizendo: nova mensagem de Lívia, 1989. Na semana passada decidi acessar pelo celular. E quando entrei, havia uma única postagem nova, com o título Última Conversa. Dentro, uma linha de texto: Rafael, agora é você quem escreve para mim. E, logo abaixo, uma caixa de texto já preenchida. Ela dizia: sim, eu lembro do sinal. Você ainda escuta? O mesmo texto do print antigo. Mas dessa vez o cursor piscava, pedindo para eu apertar enviar. Não sei te explicar o que senti. Parecia que se eu clicasse, algo se completaria. Uma conversa que nunca terminou. Mas também parecia um convite para ficar preso ali para sempre. Fechei a página. Mas desde então, Ben, toda vez que abro qualquer navegador, mesmo em dispositivos novos, o campo de busca se preenche sozinho com as palavras ecosdopassado.net, diário é. O relógio marca 23h17, não importa o horário real. Já pensei que tudo isso seja fruto de alguma falha na minha cabeça ou um bug residual. Mas ontem recebi uma notificação no celular, mesmo sem internet. Lívia, 1989, respondeu à sua mensagem, e o som que tocou foi um alerta de fórum que não existe há mais de 10 anos. Ben, se algum dia você encontrar esse site, não entre depois das 23h17. E se alguém responder suas mensagens, não continue a conversa. Porque de alguma forma, parece que quem fala lá dentro nunca mais consegue sair.